Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Eu anunciei que hoje, domingo, dia 13 de outubro, eu ministraria uma mensagem especial. O motivo dessa mensagem especial é porque ontem, 12 de outubro, aqui no Brasil, é feriado da padroeira do Brasil, que para milhões de católicos do Brasil é a padroeira da nação. Para os católicos, Conceição Aparecida é a rainha do Brasil, é a padroeira do Brasil. E como eu acho que esse assunto é de interesse meu e seu, porque afinal de contas todos nós temos parentes que estão na religião católica, eu acredito que todo mundo aqui sem exceção, é fundamental que você entenda a melhor a respeito desse assunto. Então eu tenho nas minhas mãos aqui uma Bíblia católica. Essa Bíblia é uma Bíblia de edição pastoral e é uma Bíblia genuinamente católica, é uma Bíblia que qualquer católico pode ter. Para você ter uma ideia da autenticidade desse livro que eu trago nas mãos, ele tem aqui, um selo chamado imprimatur. O imprimatur é um selo de autenticidade que toda literatura católica precisa ter. Para que um livro seja vendido numa livraria católica e o católico possa comprar, o Vaticano, a CNBB, Convenção Nacional de Bispos do Brasil, precisa aprovar essa literatura. Quando eles aprovam a literatura e garantem que o católico pode ler, aí eles colocam o selo do imprimatur. E essa Bíblia que eu tenho aqui tem o selo do imprimatur, assinado por Dom Luciano Mendes de Almeida, o presidente da CNBB. Então é uma Bíblia genuinamente católica. E o texto que eu vou ler para começar é um texto que só existe na Bíblia católica. Não existe esse texto na nossa Bíblia protestante. Não existe. É só nessa aqui. Se você tiver uma Bíblia católica, então você pegue ela agora e abra comigo no livro de Baruque, capítulo 6. Se você tiver uma Bíblia católica. Se você não tiver uma Bíblia católica, você pode me ouvir e me acompanhar pelo telão. Nós vamos colocar as referências que eu vou ler no telão para que você possa acompanhando aí o que a Bíblia católica fala. E eu quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é desprezar a fé de milhões de brasileiros, não. O que eu quero aqui é esclarecer acerca desse assunto. É tanto que se eu quisesse criticar os católicos, eu usaria a minha Bíblia e não a deles, né? Eu estou usando a Bíblia deles para mostrar exatamente para o católico o que a Bíblia dele fala. Porque é uma pena que os católicos não a leiam. Mas o livro de Baruque, no capítulo 6, começa dizendo assim, acompanhem. Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus, é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sobre as ordens do rei deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia e aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. Depois disso vou tirá-los daí em paz. Durante esse tempo vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro, de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e que provocam temor entre os pagãos. Cuidado para vocês não ficarem também parecendo com esses estrangeiros e nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: é só a ti, Senhor, que devemos
adorar. Olha, esse texto da Bíblia católica, o texto de Baruque, não existe na nossa Bíblia. Eu vou te explicar por quê. Porque a nossa Bíblia, ela é igual à Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica não tem os livros apócrifos, que é esses aqui, inclusive o livro de Baruque. Então você pode até pensar que os evangélicos rejeitaram o livro de Baruque. Não é. Não se trata dos evangélicos, não. Esse livro de Baruque, na época de Jesus, já existia. 200 anos antes de Jesus, esse livro já existia. Só que já naquela época, ele já era considerado espúrio. Quer dizer, naquela época, os judeus já consideravam esse livro não inspirado. A maior parte dos livros apócrifos foram escritos entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus. E entre o Evangelho de Mateus e o livro de Malaquias tem 400 anos de silêncio profético. Durante 400 anos Deus não falou nada com o povo, não levantou um rei, um sacerdote, um profeta. Deus não falou nada, Deus deu um gelo no povo de 400 anos. Então esses 400 anos aconteceu muita coisa em Israel. Muita gente escreveu muitos livros, mas esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem compreendeu isso? Então não é o evangélico que não gosta ou que rejeita. A nossa Bíblia é como a Bíblia hebraica, que também não tem esse livro. Mas apesar desse livro não ser considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo, isso que eu li aqui no versículo 5, tem tudo a ver com a nossa fé, sim ou não? Olha só, Deus está falando para o povo: vocês vão para a Babilônia, vocês vão ser escravos de Nabucodonosor. Lá na Babilônia vocês vão ver os homens pagãos carregando ídolos nas costas, vocês vão ver muita idolatria lá. Mas quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: é só a ti, Senhor, que devemos adorar. Isso aqui bate com a nossa fé, sim ou não? Então eu vou pedir para você repetir com toda a tua força o versículo 5. Quando vocês virem. Que bonito, hein? Que bonito. Mas eu acho que pode melhorar ainda mais. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: é só a ti, Senhor, é só a ti, Senhor, que devemos adorar. Se você concorda com isso, então desocupe as suas mãos e aplauda a palavra de Deus. Ô glória! Enquanto você aplaude, diga: é só a ti, Senhor, é só a ti que eu vou adorar. Por toda a minha vida eu só vou adorar a ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor do teu povo, recebe a adoração da tua igreja. Esse povo que está aqui quer ouvir a tua voz. Fala agora, meu Pai. Unge a boca do pregador, unge os lábios do mensageiro, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor, senta. Além da Bíblia católica que eu estou aqui, eu trouxe também uma revista de estudos que conta bastante coisa a respeito da história desta imagem que acabou se tornando a padroeira do Brasil. E essa revista que eu tenho aqui conta bastante coisa a respeito dela. Além dessa revista, eu tenho aqui reportagens, matérias, que foram extraídas de fontes católicas. Ou seja, eu acessei sites católicos e imprimi de sites católicos esse estudo aqui, para que você possa saber que eu realmente estou falando coisas que procedem. Então veja, eu estou lendo aqui em Baruque 6, e Deus está falando
Quando vocês forem para a Babilônia e virem as pessoas adorando, as pessoas carregando imagens, confira aqui, ó, capítulo 6 de Baruque, versículos 3, olha só. Durante esse tempo vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados nos ombros. O que é carregar um Deus no ombro, hein? Esse costume é chamado de procissão. E olha que coisa, 200 anos antes de Cristo, quando foi escrito o livro de Baruque, as pessoas já tinham o hábito de carregar imagens em procissão. Isso não é uma coisa da nossa geração, não. É uma coisa, ó, muito antiga. Aí Deus fala, vocês vão ver essas procissões acontecendo, e diz o texto aqui, ó, esses deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. E aí a Bíblia Católica já começa a mostrar o que ela mostra, o que ela pensa acerca da prática da idolatria. A Bíblia Católica chama a pessoa que tem temor de um ídolo de pagão. Ou seja, a Bíblia Católica não considera cristão a pessoa que olha para uma imagem e sente temor e faz reverência. A Bíblia Católica chama de pagão. Agora você sabe que todo católico praticante, se ele passar na frente de uma paróquia, ele faz o quê? Ele presta uma reverência, não é? Se ele passar perto de uma imagem de Aparecida ou de qualquer outra, o que ele faz? Ele presta uma reverência. O católico anda com aquele terço na mão, aqueles objetos usados no seu culto, e tudo isso aí que ele acha que é símbolo de religiosidade, a Bíblia Católica está chamando de paganismo. A Bíblia Católica já começa dizendo, esses deuses causam temor entre os pagãos. À luz da Bíblia Católica, uma pessoa que respeita um ídolo, que venera um ídolo, que adora um ídolo, não está agindo como cristão, está agindo como um pagão. E aí eu quero ler um outro texto para você, e esse texto que eu quero ler agora, esse aí tem na tua Bíblia, é Isaías 45. Olha só. Livro de Isaías, capítulo 45. E enquanto você localiza, deixa eu ir te contando um pouquinho sobre a história desta imagem. A imagem de Conceição Aparecida tem esse nome de Aparecida, você imagina por quê, né? Porque um dia três pescadores, e a história nos dá até o nome dela. Esses três pescadores, olha, no ano de 1719, e essa é a teoria oficial da Igreja Católica, os pescadores Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso estavam pescando no rio Itaguaçu, hoje é chamado de Rio Paraíba. Eles estavam lá no Rio Paraíba para pescar. Só que eles não conseguiram pescar nada. Não conseguiram. Aí eles lançaram a rede de novo. E quando eles puxaram a rede, na rede deles veio uma imagem sem a cabeça. E eles ficaram olhando para aquela imagem sem cabeça, pensando, mas que imagem que é essa aqui? O que significa essa imagem? Mas está sem cabeça, vamos jogar a rede de novo mais no fundo, para ver se a gente acha a cabeça. Aí jogaram de novo a rede, e acharam a cabeça, aí juntaram a cabeça com o corpo, e diz a teoria católica que a partir daquele momento, eles passaram a pescar muitos peixes. Até aí não tinham pescado nada, mas depois que pescaram a imagem, aí teve uma pesca maravilhosa. E eu olho para esse trecho da história da Aparecida, e eu já vejo aí uma cópia, né? Uma cópia do milagre de Jesus. Porque Jesus, quando estava pregando no barco do Pedro, ele terminou de pregar e falou, Pedro, vai lá e lança a tua rede. Ele falou, Senhor, trabalhei a noite toda, não tem peixe aí, eu já lancei a rede. Pedro, vai lá e lança a rede.
O Pedro lançou a rede e a rede veio arrebentando de peixes. Aí a teoria da Igreja Católica diz que a mesma coisa aconteceu com os pescadores. E ninguém prova isso, é uma teoria. Mas é a teoria oficial de que foi assim que essa imagem foi encontrada. E é por isso que ela tem o nome de Aparecida, porque apareceu do nada nas margens do rio. Aí o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20, eu quero que você acompanhe na tua Bíblia aí. Ele mostra um pouquinho mais, e olha, é impressionante como a Bíblia católica é ainda mais pesada do que a nossa Bíblia quando o assunto é idolatria. Eu posso ler na minha Bíblia e posso ler na Bíblia católica e vou chegar à conclusão que a Bíblia católica bate mais do que a nossa. Por exemplo, eu vou ler aqui na Bíblia católica e você lê aí na Bíblia protestante. Isaías 45, 20. Vocês que escaparam das nações, reúnam-se, venham, cheguem mais perto todos juntos. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes, dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. Ai, ai. Na tua Bíblia está escrito ignorante? Tá? Na Bíblia protestante não está escrito ignorante não. A nossa, que é isso? Os evangélicos não chamam o católico de ignorante, gente. Imagina você chegar para o teu parente católico e dizer para ele assim, a queima-roupa: ô tio, larga a mão de ser ignorante, isso aí é um pedaço de pau. Esse tio nunca mais fala com você, esse teu parente nunca mais olha na sua cara. É verdade ou não é? Se você chegar para um católico e dizer para ele que ele é um ignorante, ele vai ficar chateado, ele vai cortar relações. Só que a Bíblia católica, a Bíblia dos católicos, a Bíblia dos padres, chama de ignorantes as pessoas que fazem preces a esse tipo de imagem. Por quê? Olha só, porque dirigem as suas preces a um Deus, e na Bíblia católica com D minúsculo, um Deus que não é capaz de salvar. Se esse Deus não pode salvar, por que eu vou perder meu tempo clamando para Ele, fazendo promessa para Ele, fazendo votos com Ele, se Ele não é capaz de salvar? A Bíblia católica está falando, isso é ignorância. Isso é ignorância, isso é falta de entendimento, é falta de raciocínio. Aí eu acessei um site, e já eu vou ler o que esse site diz, mas eu quero que você abra agora a tua Bíblia comigo também, no livro de Êxodo, porque esse aí tem na tua Bíblia. Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos foi dito pelo próprio Deus de uma forma muito clara. Êxodo 20, versículo 1. Então pronunciou todas essas palavras: eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 4. Olha o que a Bíblia católica fala: não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu, ou na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. O que Deus está falando aqui? Ô Moisés, avisa o povo que eu não admito que se faça ídolos, imagens. Ô Moisés, eu não aceito imagem nem do que está no céu. E vamos parar e pensar: quem que mora no céu, hein? Deus está no céu, igreja? Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Ele está no céu? No céu também tem anjo? Tem. Então como é que Deus encara uma imagem de um anjo? Deus acha bom ou Deus abomina? Se está falando que não é para fazer nenhuma representação do que está no céu,
Pode até ser que você é um evangélico há muitos anos e tem um anjinho lá na estante da sua sala e nunca atinou para o fato de que aquilo ali é uma imagem. É uma imagem. Deus falou que não é para fazer imagens. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu não tenho imagem de padroeira, de santa, de nada. O que eu tenho lá é um quadro, uma pintura com um rosto representando Jesus Cristo. Mas ali é Jesus, não é santa. É imagem. É imagem. Pastor, mas eu tenho lá uma imagem lá que representa o Espírito Santo. É imagem. E Deus está falando: não faça nenhuma representação. Está representando Jesus? É imagem. Está representando o Espírito Santo? É imagem. Está representando anjos? É imagem. Nem do que está no céu, nem do que está na terra. Quem é que vive na terra? Os homens. Então, se a pessoa pega uma foto de João Paulo II, que para os católicos foi um dos papas mais fantásticos, coloca lá a foto do João Paulo II, que inclusive o Papa Bento XVI saiu tentando fazer isso, não conseguiu. O Papa Francisco, que é o atual Papa, já marcou para 2014 a data da canonização de João Paulo II. Vai virar santo, já está marcado isso no Vaticano. Já está marcado, o Papa Francisco já assinou e já marcou a data. Quer dizer que a partir do ano que vem, para os católicos vai ter mais um santo. João Paulo II vai ser santo agora. Foi um homem que viveu na terra, não foi? As pessoas vão fazer imagens dele, e Deus está falando: nenhuma imagem do que está na terra eu aceito. Pode ser de uma pessoa viva ou morta, boa ou não. Ah, pastor, mas foi uma madre que fez o bem, que ajudava os pobres, por isso que eu tenho a foto dela. É imagem. Pastor, eu não tenho foto nada de ninguém, o que eu tenho lá é uma imagem, pastor, da deusa das águas, Iemanjá, ou uma outra, que é das águas, sabe, não tem nada a ver com isso. Nenhuma representação nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está nas águas. E Deus está falando: não aceito que você se prostre diante de uma imagem e adore. Sabe por quê? Porque eu sou ciumento. Imagina que coisa interessante, Deus está assumindo que é ciumento. O homem ciumento, ele chega para sua mulher e fala com ela assim: que você estava olhando para aquele camarada lá no... O que você estava conversando tanto com ele, aquele seu colega de trabalho? Não, meu bem, era assunto profissional. Profissional coisa nenhuma, você estava olhando. A mulher ciumenta chega para o marido e chama a atenção do marido. E você pensa que eu não vi que você estava olhando para aquela mulher? Você pensa que eu não sei? Deus está assumindo aqui que é ciumento, gente. Sabe o que ele está dizendo? É o mesmo que dizer: olha, não faça imagem não. Porque quando eu vejo uma pessoa que chega diante de uma imagem e se prostra para a imagem e adora, eu fico louco de ciúme. Porque eu não aceito que adorem a nenhuma imagem. Se tiver que adorar, tem que adorar somente a mim. Eu sou o único Senhor, não adoro ninguém não, eu sou ciumento. Deus está falando que é ciumento e que não aceita nenhum tipo de adoração. Agora volte lá em Baruque 6, por favor, volte lá. E leia o versículo 7. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata e de ouro, mas é de mentira e não pode falar. A Bíblia Católica está dizendo que a língua desses deuses é de mentira. Até já apareceu pessoas dizendo assim: eu me prostrei diante da imagem e eu ouvi a imagem falando comigo. Eu sei, eu não estou louco não, a imagem me falou, ela falou comigo. Tem gente que diz: olha, eu fui lá fazer uma promessa e eu vi a imagem chorando, derramando lágrima. Eu vi a imagem até sangrando, é de verdade, é um Deus de verdade. Só que a palavra está dizendo que a língua desses deuses é de mentira e não pode falar. E se é de mentira, gente, quem é o pai da mentira? Você sabe? O diabo. Tudo que envolve a mentira é liderado
por Satanás, é comandado por Satanás. Se a palavra está dizendo que a língua desses deuses é de mentira, é porque realmente o diabo está envolvido nessa prática, nessas farsas, nessa religiosidade que o Brasil e o mundo todo está seguindo. Aí você vai para o versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Como se faz com a moça que gosta de enfeites? Porque toda moça, quando chega lá nos 13, 14, 15 anos, ela gosta de se enfeitar, é ou não é, gente? É. Quando ela chega nessa fase, ela quer maquiagem, ela quer ir na manicure, ela quer escovar o cabelo, ela quer se enfeitar. Isso é natural do ser humano. A Bíblia Católica diz que como se faz com a moça que gosta de enfeites, pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. Eu te contei, eu não sei se você viu aqui, que quando a imagem da Aparecida foi encontrada no rio, era só uma imagem toda preta, que não tinha manto, que não tinha coroa, que não tinha nenhum adereço, não tinha nada. Só que aí estão fazendo exatamente como a Bíblia Católica está dizendo. Como se faz com a moça que gosta de enfeites. Pegaram a imagem da Aparecida, colocaram lá na basílica, na paróquia. Aí olharam, não, mas está muito simplesinha, a gente tem que dar uma melhorada, porque senão o povo não vai gostar dela. Vamos colocar o manto. E já eu te conto a história do manto. Vamos colocar uma coroa. Aí colocaram uma coroa. E nós estamos gravando essa mensagem no ano de 2013. Mas no ano de 2004 teve no Brasil um concurso, não sei se você ficou sabendo. Mas teve em 2004 um concurso no Brasil para eleger uma coroa nova para Aparecida. Uma coroa nova, porque a coroa que ela tinha já estava com 100 anos. Ela foi coroada em 1904. Em 2004 fizeram um concurso para eleger uma nova coroa. E eu imprimi de um site católico, o nome do site é ajoresp.org.br, Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo, uma coisa assim. Porque foi essa associação que liderou o concurso. Olha só o que diz a matéria, ó. A convite do então arcebispo, hoje é cardeal, isso aqui hoje é cardeal, concorreu para ser papa, mas perdeu para o argentino. Mas esse aqui hoje é cardeal. A convite do então arcebispo, atual cardeal de Aparecida, Dom Aloysio Scherer, a Ajoresp organizou em 2004 um concurso em nível nacional para a criação e confecção de uma coroa nova para a padroeira do Brasil. A ideia era comemorar o centenário da coroação da imagem, ocorrida em 1904, por ordem do Papa São Pio X. A coroa original cravejada de brilhantes foi doada pela princesa Isabel e o seu marido, o conde Deu, que a levaram pessoalmente à capela de Aparecida, acompanhada de seus 3 filhos, Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. 16 anos antes, a princesa tinha ido ali para pedir a santa graça de um herdeiro para o trono. Então veja, o site está dizendo aqui que foi feito um concurso, e esse concurso queria eleger uma coroa nova. Uma coroa nova. Aí ó, a matéria continua dizendo que 10 empresários do setor joalheiro doaram a matéria-prima para a confecção da peça e para a premiação dos designers vencedores. Olha o prêmio, uma barra de 500 gramas de ouro, meio quilo de ouro. É bom? É bom? O prêmio é bom? Meio quilo de ouro é bom? 500 gramas de ouro e uma passagem ida e volta para Roma, Itália. Poxa, ao conhecer o Papa, chegar para um católico e dar uma passagem para ir para a Itália, é a mesma coisa que chegar para uma criança e dar uma passagem para a Disneylândia. O católico fica feliz da vida com um prêmio desse aqui, ó. Uma barra de ouro de meio quilo e ainda uma viagem para a Itália. Nada menos do que 175 designers de todo o Brasil apresentaram-se para o concurso, a maioria deles enviando projetos de altíssimo nível. O júri técnico, composto por designers industriais do setor, escolheu 5 finalistas que tiveram seus projetos transformados em peças tridimensionais. Aí continua contando aqui a matéria e finaliza dizendo:
das 5 peças finalistas, a que chamou mais a atenção, e eu quero te mostrar que peça foi essa. Das 5 peças finalistas, a que chamou mais a atenção devido à sua rica simbologia e a forma como consegue representar a figura feminina e materna, todos os seus elementos se dispõem de forma a representar a luz que a Virgem irradia sobre os seus devotos. Esta coroa foi confeccionada pelas vencedoras do concurso, as designers Lena Garrido e Débora Camisaca, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa aqui, ó. Essa coroa ganhou o concurso e foi eleita como a nova coroa de Aparecida. Aí o site católico está contando essa história aqui, como quem diz, poxa, a gente tem que honrar a Nossa Senhora, porque ela é a padroeira, porque ela faz milagres, porque ela é isso e aquilo. E a Bíblia Católica dizendo, como se faz com a moça que gosta de enfeites, pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. Estão fazendo exatamente o que está na Bíblia aqui, sem saber. Aí eu vou te contar um pouquinho da história, e se você quiser até anote, é interessante. A 20 de agosto, e isso aqui eu consegui também de um outro site católico. Imprimi isso de um site católico, não estou inventando nada. O nome do site é portaldafamilia.org.br, está tudo lá no Portal da Família, esse histórico aqui que eu vou ler para você. E por que o Portal da Família faz questão de colocar o histórico da Aparecida? Para que as pessoas acessem o site e vejam que o que fizeram com ela é o que a gente tem que fazer, é o que eles querem. 20 de agosto de 1822, o príncipe, ainda era príncipe, Dom Pedro, foi à antiga capela de Aparecida orar para pedir ajuda de Aparecida para conseguir resolver problemas políticos. Olha só, hein? 20 de agosto de 1822. Quem que está indo lá visitar a Basílica? Ninguém menos que o príncipe Dom Pedro I. Aí o site católico mostra isso aqui para te incentivar a pensar, poxa, se até o Dom Pedro I foi lá fazer uma promessa para a santa, eu também vou, porque ele que é o príncipe tinha problemas e foi pedir a ajuda da santa para resolver os problemas, então vou fazer a mesma coisa. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina também estiveram na capela em 1843 e em 1865 para rezar diante da Virgem. Foram lá também. Tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina foram lá. Por quê? Porque eles tinham problemas políticos, queriam resolver os problemas políticos e acreditavam que com a ajuda da santa conseguiriam resolver. E o site católico está exaltando isso aqui, está colocando aquele ar de importância nisso tudo. Mas o site católico não conta como que acabou a família real portuguesa. Não fala como que acabou o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, nem o Dom Pedro I. Não, aqui não fala no site católico, uma pena, não fala. Mas o livro de história do Brasil está aí para quem quiser, né? Para quem quiser ir lá e pesquisar, está lá. Sabe o que aconteceu? O imperador, a imperatriz e o Dom Pedro, após a sua segunda visita à Basílica no dia 15 de 11 de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República do Brasil. Dom Pedro II e toda a sua família foram desterrados, fugiram para a Europa e Dom Pedro II morreu de pneumonia em Paris. Por que o site católico não coloca isso também? Por que não coloca lá, olha, o Dom Pedro II foi lá na Basílica orar, pedir a graça para a santa, mas depois que ele fez isso, perdeu o domínio sobre o Brasil, porque o Brasil foi proclamado república, foi desterrado para a Europa e morreu lá em Paris de pneumonia. Quer dizer que a santa não ajudou o Dom Pedro II? A santa não ajudou a imperatriz Teresa Cristina? A santa não ajudou o Dom Pedro I a resolver os problemas políticos que ele tinha? Então vai ouvindo isso aqui, gente, e vai tirando as suas conclusões. Aí eu volto no site Portal da Família,
e eu encontro a seguinte informação: a princesa Isabel e o seu marido, o conde Deu, estiveram lá também, em 1868, para pedir à Aparecida um herdeiro para o trono. Olha o que a princesa Isabel queria. Ela era só princesa, então ela queria um herdeiro para reinar. Ela não queria só um filho, ela queria um filho rei. Um filho rei. E ela foi lá na capela pedir isso para a santa. Aí ela aprendeu, a princesa Isabel era uma mulher muito esperta. Ela aprendeu que toda entidade gosta de ganhar presentes. Todas as entidades gostam de presentes. Você pode reparar que quando uma pessoa vai fazer um trabalho, lá naquele trabalho que ela vai fazer, ela tem que levar um presentinho lá para a entidade. Tem que levar um agrado para a entidade. A princesa Isabel, que é a graça da santa, o que ela faz? Ela olha para a imagem da santa, que é tão simplesinha, tão pobrezinha, ela fala: vamos dar uma melhorada, eu vou doar um manto. Vou doar um manto para ela. E aí que começa a enfeitar a coisa. E deixa eu ler para você agora, Baruque 6, versículo 10. Eles enfeitam com roupas como se fossem gente. Olha a Bíblia Católica falando, eles enfeitam com roupas como se fossem gente, esses deuses de prata e de ouro ou de madeira, mas não podem livrar-se da ferrugem nem do caroço. A Bíblia Católica está falando que as pessoas pegam os ídolos e vestem como se fosse gente. A princesa Isabel, quando foi lá em 1868, levou o manto. Olha o manto, enfeitado com 21 brilhantes, representando 20 províncias do império e mais um para a capital. Olha o manto que ela deu para a Aparecida, hein? 21 brilhantes, imagina o preço daquele presente que ela está dando. O Papa na época, o Papa era o Leão XIII, o Leão XIII ficou feliz, e ele falou: poxa, olha que mulher generosa, né? Olha que mulher, puxa, eu vou dar um presente para a princesa. Mandou uma rosa de ouro para a princesa Isabel, em gratidão ao presente que ela deu. Então veja, a princesa Isabel está com tudo. Ela tem a graça de Aparecida, porque ela deu um manto para a santa. Ela tem o apoio do Papa, o Leão XIII, que mandou até uma rosa de ouro para ela. Ela está bem, não está? O que ela queria? Um herdeiro para o trono. O site católico não conta como que a princesa Isabel terminou, mas os livros de história contam. Já eu te falo o que aconteceu. Deixa eu te dizer que ela voltou lá. Em 1884 ela voltou lá para agradecer pelas bênçãos, e veio acompanhada de seu marido e seus 3 filhos, Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. 3 filhos ela conseguiu. Desta vez trouxe uma coroa de ouro, cravejada de brilhantes, 24 maiores e 16 menores, o qual serviu em 1904 para a coroação oficial por ordem do Papa Pio X. Quer dizer, na primeira vez que ela foi na Basílica, ela levou o manto. Na segunda vez que ela vai na Basílica, ela leva a coroa. Tudo isso em troca de quê? Em troca de favores. Em troca de uma graça, de um filho para herdar o trono. Agora, o que aconteceu com ela? A história me diz que 5 anos depois dela ter voltado lá na capela da Aparecida, 5 anos depois, foi impedida de assumir o trono como herdeira de Dom Pedro II. Ela era herdeira, tinha direito, mas foi impedida. E aí o que aconteceu com ela? Foi exilada na França. Morreu na França, exilada, não pôde sair de lá mais. Por que a devoção da princesa Isabel não trouxe para ela o que ela queria? Por que a devoção que ela tinha, as homenagens, os presentes, não trouxe nada para ela? Por que o católico até hoje está lá fazendo promessa e mais promessa, dando oferendas? Por que ele não consegue aquilo que está pedindo? Já que ele acredita que aquela imagem para quem ele está pedindo tem poder. É questão de você parar e raciocinar. E o histórico que está aqui no site da Portal da Família diz que em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI declarou a Aparecida como a rainha
e padroeira do Brasil. O Papa declarou isso em 1930. Aí, no ano de 1904, foi feita a coroação. Ela já era coroa, já era coroada em 1904. Foi coroada como a padroeira. Aí o Papa reconhece isso em 1930. Em 1931, não sei se alguém aqui já era nascido em 1931. Mas quem era o presidente do Brasil em 1931 era Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele vai receber na esplanada dos ministérios em Brasília a imagem da Aparecida como se fosse um presidente de uma nação. Como diz em termos políticos, ele vai recebê-la com honras de chefe de Estado. Você já viu quando o presidente dos Estados Unidos vem aqui no Brasil, aquele cerimonial todo que se faz para receber ele? Getúlio Vargas fez isso aí para Aparecida, para receber a imagem. E a imagem foi subindo a rampa lá da esplanada, e o povo batendo palma e cantando: salve rainha do Brasil, salve padroeira. Aí o Getúlio Vargas pega a imagem, beija e declara: a imagem de Aparecida é sim, como disse o Papa, ela é sim, eu como presidente do Brasil declaro que ela é a padroeira do Brasil. Como é que acabou Getúlio Vargas? Você sabe? Esse aí está no inferno mesmo, se matou com um tiro no peito. Todo mundo que está envolvido com esse tipo de prática está acabando mal. Se fosse só o Getúlio, não foi só o Getúlio não, porque depois do Getúlio teve o último presidente militar do Brasil, o último ditador militar, o João Batista Figueiredo. O João Batista Figueiredo, ele assinou um decreto, ele assinou lá, sancionou uma lei, dando o dia 12 de outubro como feriado nacional para Aparecida. Foi ele que teve essa ideia, João Batista Figueiredo. Antes disso, ele era militar, ele era um homem de um porte atlético. Corria, saltava, andava a cavalo, fazia de tudo. Esse homem pegou uma doença na coluna, sem explicação. Pegou uma doença na coluna, João Figueiredo, e o homem foi travando, e travando, e travando, e travando. Morreu numa cama, sem poder se levantar, sem poder se exercitar, sem poder fazer mais nada. Morreu doente e ninguém explica qual foi o motivo da doença de João Batista Figueiredo. Eu posso te dar um exemplo da mídia, porque eu estou falando de gente que já morreu, que você não conhece, que eu também não conheço, mas posso te dar um exemplo da mídia. Quem já assistiu alguma vez àquela apresentadora de TV, a Hebe Camargo, que morreu ano passado? Quem lembra da Hebe Camargo? A Hebe Camargo era devota, mas devota mesmo da Aparecida. Você sabia disso? Pois é, era uma devota daquela de mão cheia. Era daquela que ia para apresentar o programa com escapulário. Várias vezes recebia lá os padres, beijava a imagem, fazia de tudo. Aí um dia a Hebe Camargo descobre um câncer no peritônio. Nem sabia que era peritônio. Descobriu que tinha porque tinha um câncer nele. Aí ela fala: com a graça de Nossa Senhora eu vou ficar boa. Foi internada uma vez, fez uma cirurgia, saiu de lá. A empresa de TV falou: vamos colocar a Hebe de volta no programa porque o povo brasileiro gosta da Hebe. E a Hebe fala muito da santa, que o povo brasileiro é devoto. Aí coloca a Hebe de novo no ar, ela faz 2 ou 3 programas, adoece de novo, voltam ela para o hospital. Aí lá no hospital ela sai de lá dizendo: com a graça de Nossa Senhora eu vou ficar curada. Volta para a TV de novo. Só que aí o Silvio Santos não aguentava mais, deixou ela ir embora, foi para uma outra emissora. A outra emissora tentou colocar a Hebe num outro programa para ver se ela dava audiência, porque afinal de contas ela era muito devota da Aparecida e o povo brasileiro gosta de Aparecida. Só que essa outra emissora também não conseguiu manter a Hebe no ar, porque toda hora ela tinha que sair por causa da doença. Depois que ela fez a cirurgia, ela falou: agora eu estou curada, não tenho mais nada, arrancou o câncer, arrancou o tumor, agora eu estou curada, Nossa Senhora me curou. Aí o Silvio Santos até contratou ela de volta, falou: agora eu vou colocar a Hebe de novo,
no horário nobre, vai arrebentar na audiência. Aí quando menos se espera, está lá a notícia de que a Hebe Camargo morreu com aquela mesma doença. Eu te pergunto, se a Hebe era tão devota da Aparecida, por que a Aparecida não curou a Hebe do câncer? Por quê? Se eu perguntar aqui nessa igreja, quantos aqui já foram curados de hérnias, de tumores, de cânceres, de doenças gravíssimas, vão levantar a mão dezenas de pessoas que foram curadas e estão vivas até hoje, porque o nosso Deus sim, é um Deus verdadeiro que tem o poder da vida nas mãos. O nosso Deus tem poder para curar. Cadê a imagem da Aparecida, que não ajuda os seus devotos? Isaías 42:8. Olha aí. Esse tem na tua Bíblia também. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou Javé, esse é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, e nem vou ceder a minha honra para os ídolos. Por que todo mundo que se envolve com a idolatria acaba mal? Por causa disso. Porque Deus não dá a glória dele para a imagem. Meu querido, minha querida, podem até dizer que a Aparecida é a padroeira do Brasil, mas Deus não dá essa glória para ela. E nem para ela, nem para nenhuma outra. Pelo contrário, olha o que diz o Salmo 115. Olha o Salmo 115. É outro salmo que fala claramente. Poxa, os católicos tinham que ler isso aqui. Se o católico lesse isso aqui, ele ia entender tudo. Salmo 115, verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. O ídolo é obra de Deus, igreja? A Bíblia Católica está falando que é obra de mãos humanas. É o homem que fez. Acharam a Aparecida lá no fundo do rio, só que os pesquisadores disseram que ela provavelmente foi feita por um monge chamado Frei Agostinho da Piedade, lá do interior de São Paulo. Provavelmente foi ele que fez a imagem. E aí por algum motivo ela foi parar no rio e eles acharam, mas foi feita por mãos humanas. 5. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não tocam, tem pés e não andam, nem sua garganta não tem voz. Verso 8. Aqueles que os fazem ficam como eles, e todos aqueles que neles confiam. Isso é uma maldição que a Bíblia Católica está lançando sobre os idólatras. A Bíblia Católica está falando que o idólatra vai ficar igualzinho o ídolo. O ídolo tem boca, mas a boca dele fala? Não. O idólatra vai ser assim também. Ele vai ter boca, mas na hora que ele precisar falar, ele não vai ter coragem para falar, ousadia para falar. Ele tem mãos, mas não apalpa. O ídolo é assim. A pessoa que adora ídolos, ela tem mãos, mas ela não conquista nada com as suas mãos. Ela tem pés, mas não anda, assim como a imagem. A pessoa idólatra, ela vai ter pé, mas é como se ela estivesse correndo numa esteira, que ela anda e não sai do lugar. Ela se esforça, mas não conquista nada. A pessoa que tem o ídolo na sua casa, ela vai ser como o ídolo, tem olhos, mas não vê. O idólatra é cego espiritualmente, é cego. Todo mundo vê que aquilo ali é um simples pedaço de barro que não pode fazer nada, mas o idólatra é tão cego que não vê isso. Aí a palavra diz que a pessoa que adora o ídolo fica igual ao ídolo, fica igual. E você vê que o ídolo não acrescenta nada na vida das pessoas. A gente vê pessoas que adoram a ídolos. Eu, por exemplo, um dia estava andando numa cidade, não me lembro qual foi. Eu vi uma senhora bem velhinha, bem idosa. E eu tenho um respeito muito grande pelos idosos, um carinho muito grande pelos idosos. Aí eu vi aquela senhorinha andando, e ela andando assim, toda encarquilhada, sabe? Eu não sou médico não, mas só de olhar para ela eu diagnostiquei umas 3, 4 doenças: artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, daí para pior. Olhei para ela e falei: tadinha da velhinha, essa aí tá mal. Aí eu olhei direito e eu vi a velhinha com uma camiseta, com uma imagem de Aparecida assim, de todo tamanho,
E escrito assim bem grande: pede para a mãe que o filho atende. Aí eu olhei para ela e fiquei com pena. Falei, poxa, deve ser por isso que ela está assim toda encarquilhada, né? Porque está pedindo para a pessoa errada. Meu querido e minha querida, não existe oração para Aparecida, nem para santo, nem para padroeiro, nem para qualquer tipo de imagem. A única oração que tem poder é a oração feita ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Aí sim você pode orar, porque esta oração dá resultado. Essa oração dá fruto. E deixa eu continuar aqui. A matéria diz assim, olha, a imagem encontrada e até hoje reverenciada é de terracota e mede 40 centímetros de altura. Aí a matéria diz que a cor original foi certamente afetada pelo tempo em que a imagem esteve mergulhada na água do rio, bem como pela fumaça das velas e dos candeeiros que durante tantos anos foram símbolos da devoção dos fiéis à santa. A matéria está dizendo que a santa, a imagem de Aparecida, é uma imagem toda preta. Você sabe disso, não sabe? E por que é preta? É preta porque ficou lá na água e a água e as velas dos navios foram empretecendo a santa. Aí colocaram a santa lá na basílica. E lá na basílica tem um lugar que as pessoas acendem velas. Olha aqui, ó. Mas é muita vela que se acende lá para essa santa. É tanta que uma pessoa que vai lá, ela precisa até pegar uma senha para conseguir acender uma vela. É vela demais, não é? Fala a verdade. É muita vela. Aí, ó, isso aí é o velário. É um dos ambientes lá da basílica. Aí a palavra diz que a imagem ficou preta por causa disso. A matéria diz que a imagem ficou preta por causa disso. Aí eu abro minha Bíblia em Baruque 6 e eu vejo o verso 11 falando assim, olha. Ó o verso 11 de Baruque 6. Depois de tê-los vestido com roupas caras. Você lembra aí que a princesa Isabel colocou manto, colocou coroa. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara, por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Como a santa tem boca, mas não fala, então ela não pode dizer, alguém tira essa fumaça do meu nariz. Não pode falar isso, porque deve fazer uma fumaça miserável aquilo ali, né? E foi ficando empretecida de tanta vela acesa. Em 1978, a santa sofreu um atentado. Não existiu o termo atentado terrorista naquela época, mas foi um terrorismo. Um camarada entrou lá com um pedaço de ferro na mão e foi direto lá na imagem, naquela lá principal, e picou a marreta na imagem e quebrou em 200 pedaços. Eu não estou exagerando não, contaram os pedaços. 200 pedaços. Ela foi totalmente desfeita. Aí o padre responsável pela basílica ficou desesperado. Ele falou, não, essa imagem aqui, ela não pode ficar assim, porque afinal de contas ela é a padroeira do Brasil. Olha, nós temos que dar um jeito. Chamaram a restauradora de arte do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e dá até o nome a matéria, a Maria Helena Chartuni. Ela era restauradora de arte do Museu de São Paulo. Chamaram essa mulher, entregaram lá uns 4, 5 tubos de super bonder para ela e falaram, minha filha, você refaça essa imagem, porque você é profissional, você é restauradora, não é? Então você vai e faz aí. Eu fico imaginando a pobre da Maria Helena lá, sentada lá na sacristia, com aquele tanto de imagem quebrada, e ela falando, alguém me dá o nariz, me dá aqui o nariz. Não, isso é a orelha, me dá aqui a mão, e foi colando. Que confiança que você pode ter em um Deus que não é capaz de se defender a si próprio, um Deus que é vulnerável a ser atacado e quebrado em 1000 pedaços. Que confiança que você pode ter num Deus desse? Você quer que eu te fale como que o nosso Deus é? O nosso Deus é tão poderoso que o Antigo Testamento diz que um dia pegaram a arca de Deus
e colocaram a arca de Deus do lado de uma imagem chamada Dagon, o deus dos filisteus. E os filisteus colocaram a arca de Deus lá exatamente para zombar do nosso Deus. No outro dia de manhã, quando eles chegaram lá, a cabeça de Dagon estava cortada e a sua imagem caída no chão. O que prova que o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para o seu templo. Sabe o que Deus fez? Deus fez nascer hemorroidas em todos os homens dos filisteus. E eles ficaram desesperados com aquelas hemorroidas e foram lá devolver a arca. Foram lá, toma de volta. O nosso Deus não é brincadeira não, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Aí eu fui pesquisar, porque eu sou curioso. Eu fiquei pensando assim, uma coroa bonita dessa, cadê a coroa? Mostra a coroa aqui. A coroa bonita dessa, cheia de brilhantes, uma coroa tão bem trabalhada, que custou uma fortuna. Será que ninguém, não, a coroa, será que ninguém nunca pensou em roubar? Porque se você usar um reloginho mais ou menos, o ladrão já te para na rua para levar o relógio, ou não é? Se você usar um celular assim muito moderno, você já corre o risco de ser assaltado. Aí uma coroa dessa aqui, será que ninguém nunca pensou em roubar? Aí eu coloquei lá no Google, alguém roubando a coroa para ver se eu achava. Aí eu achei um monte de matéria, um monte falando de imagens que já haviam sido roubadas. Mas teve uma que me chamou a atenção, olha a matéria. O título da matéria: ladrões roubam coroa de Nossa Senhora. Aí diz a matéria: 2 ladrões armados invadiram a cúria da região metropolitana do Paraná e roubaram uma coroa de ouro de Aparecida. Históricos que pertenciam a Dom Carlos, o bispo já falecido da cidade, e R$ 1.200 em dinheiro do bispo Dom Agostinho José Sartori. Além dele, 12 pessoas foram rendidas, entre elas estão 2 feiras, 2 padres e 2 funcionários da cúria. Estava todo mundo lá, daqui a pouco entram os ladrões, devem ter feito o sinal da cruz para parecer que era católico. Entrou lá, falou: padre, eu queria me confessar. Aí foi lá para a sacristia e mostrou a arma, falou: cadê o cofre? Cadê o cofre? Aí o bispo ficou desesperado: meu filho, não faça isso. Cadê o cofre? Levaram ele para o cofre, coitado. O seu bispo todo tremendo lá, abriu o cofre. Sabe o que tinha no cofre? Estava lá a coroa, a imagem com a coroa. Estava lá R$ 1.200 em dinheiro do bispo lá, fraquinho o bispo, né? Tinha uns 1.200 lá para ele fazer um lanche no final da tarde. Tinha lá os anéis do Dom Carlos, tinha lá mais algumas coisas. Aí quando os ladrões foram pegar, o bispo estava derramando lágrima. E os ladrões falaram: senhor, pode ficar tranquilo que a imagem a gente não vai levar, a gente quer só a coroa. Levaram a coroa, levaram dinheiro, levaram os anéis, deixou a imagem lá. Que poder tem uma imagem dessa? Que poder tem um Deus desse? Que poder tem? Se tivesse, por que isso acontece com eles? Por quê? Porque se você continuar lendo o texto de Baruque, você vai ver aqui, ó, versículo 12. Um Deus fica com cetro na mão como se fosse na região uma autoridade, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou machadinha na mão e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses e vocês não devem temê-los. Estou lendo aqui, ó, na Bíblia Católica. Os católicos não leem isso, é uma pena. E eu vou encerrar essa mensagem te dizendo o que a Bíblia Católica manda fazer. Pastor, eu já cheguei à conclusão de que realmente Aparecida não é Deus coisa nenhuma. E não é só Aparecida, porque Aparecida é aqui no Brasil. Você vai no México, é Guadalupe. Você vai em outro lugar, é Fátima. Você vai em outro lugar, é Lourdes. Cada país tem a sua padroeira. Cada país tem uma. Aqui no Brasil é Aparecida, mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Aí você olha para o que a Bíblia Católica manda fazer. Eu quero que você abra na tua Bíblia, porque você tem esse texto. É Deuteronômio capítulo 7, versículo 5.
versículo 7. 5, olha só. Olha como que a palavra manda tratar. Vocês devem tratá-las da seguinte maneira. Olha só. Demolir seus altares, destruir suas estelas, arrancar seus postes sagrados e queimar os seus ídolos. Estou lendo a Bíblia Católica. Destruir os altares e queimar os ídolos. É isso que a Bíblia Católica manda fazer. Agora, olhe para mim. Você acha que o padre não conhece esse texto? Você acha que ele nunca leu isso aqui? Você acha que ele não sabe disso aqui? Pastor, então por quê? Por que que eles não fazem isso? Por que que eles não destroem esses altares? Por que que não arrancam essas imagens e botam fogo em tudo? Por que que eles não fazem isso? O motivo está muito claro. Isaías 44. Olha só, Isaías 44, abra lá. Eu já estou encerrando a mensagem, mas eu tenho que te mostrar isso aqui. Porque pode ser que ninguém nunca na tua vida teve coragem de te mostrar isso. Talvez você foi católico a vida inteira. Quem aqui foi católico muito tempo? Levante a mão para eu ver. E quantas vezes o padre abriu a Bíblia dele para te mostrar o que eu estou te mostrando? Nenhuma vez, né? Pois Isaías 44 diz aqui no verso 9... Só o título da leitura já fala claramente. Na Bíblia Católica esse texto tem um título: a idolatria é degradante. Esse é o título na Bíblia Católica. Não sei se na Bíblia Protestante está assim. A Bíblia Protestante não chama de degradante. Uma coisa degradante é uma coisa rebaixante, humilhante, aviltante. Aí diz o texto: os fabricantes de estátuas são todos um nada. Meu Deus. Os fabricantes de estátuas são todos um nada. E suas coisas preferidas não têm valor. Seus devotos nada veem nem conhecem. Por isso, acabam sendo enganados. A Bíblia Católica responde por que o católico é enganado. Ele é enganado por causa disso aqui, ó. Porque nada vê e nem conhece. Não vê o que a palavra de Deus diz. Não conhece o que a própria Bíblia deles fala. Porque se conhecessem não seriam enganados. Verso 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem, senão para conseguir alguma vantagem? Agora raciocina comigo. Você acha que o Papa não sabe que o povo brasileiro, cada dia que passa, está abandonando a Aparecida e se rendendo a Jesus Cristo? Você acha que o Papa não sabe disso? O mundo ganhou um Papa novo. E qual foi um dos primeiros países que o Papa veio visitar? O Brasil. Por quê? Porque ele sabe que o Brasil já foi uma potência católica e hoje não é mais. Aí ele veio aqui no Brasil para ver se o povo brasileiro volta a ser católico. E ele não é bobo. Ele falou: eu vou investir nos jovens, porque os jovens ainda vão gerar as outras gerações. Então os jovens é quem vai fazer o povo brasileiro voltar a ser católico. Aí ele veio e fez aquela jornada mundial da juventude. Está entendendo agora? Agora, se os católicos e o Papa e o Vaticano sabem que o povo brasileiro cada dia está largando a Aparecida para se render a Jesus, por que o Vaticano não muda a estratégia aqui no Brasil? Quando João Paulo II era Papa, os cardeais se reuniram numa reunião chamada de consistório, onde eles dão conselhos para o Papa. E os cardeais deram um conselho para o Papa, sabe qual? Papa, para o povo brasileiro voltar a ser católico, tire as imagens da igreja e pregue que só Jesus é o Senhor. Os cardeais sugeriram isso para João Paulo II. Está lá registrado no consistório daquele ano. Ele sabe disso, sabia disso. O Papa que está aí agora sabe disso. Mas por que eles não fazem isso? Por que eles não chegam para o Brasil dizendo: povo brasileiro, nós vamos tirar as imagens das igrejas de vocês e agora vamos pregar só Jesus Cristo? Sabe por que eles não fazem isso? Por causa desse versículo. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem,
se não para conseguir alguma vantagem. Olha aqui a vantagem, ó. Olha a vantagem aqui. Apaga a luz aí para mim. Mostra a vantagem aqui. Mostra a vantagem. A vantagem é essa. A Basílica de Aparecida é uma mina de ouro. É o maior centro mariano do mundo. E milhares de pessoas vão para lá no dia 12 de outubro. E não só nessa época, o ano todo, mas principalmente dia 12 de outubro, vão para lá. E quando uma pessoa vai visitar a Basílica de Aparecida, você sabe como que ela vai? Sabe como que ela vai? Aqui ó, cheia de dinheiro. Porque ela chega lá na Aparecida e ela fala assim: ai, eu preciso levar, eu estou querendo levar uma imagem assim desse tamanho para minha avó, que ela é muito devota. Mas para minha tia eu vou levar uma pequenininha. Aí eu queria também levar isso aqui para o meu tio. Aí eu também queria levar um raminho desse aqui para o meu primo. Eu também queria levar aquilo. E a pessoa compra muita coisa, consome muita coisa, gasta muito dinheiro. E ela está tão devota que ela não está olhando para isso. Ou você acha que todo aquele ouro do Vaticano sai de onde? O Vaticano é um país menor do que o menor estado do Brasil. O Vaticano é um país menor e muito do que a cidade de São Paulo. E é um dos países mais ricos. Como é que pode? O banco mais secreto do mundo é o Banco da Suíça? Não, é o Banco do Vaticano. É o Banco do Vaticano. Tem gente aqui que nem sabia que tinha o Banco do Vaticano, de tão secreto que ele é. Como que faz para ter tanto ouro num lugar só, tanta riqueza num lugar só? De onde que sai tanto dinheiro? Qual que é a vantagem? A vantagem está aqui. Engana-se o povo e vai explorando a fé do povo para arrancar recursos e mais recursos, recursos e mais recursos. Eu li para você em Deuteronômio 7:5 que a Bíblia católica manda fazer com ídolo. O que que ela manda fazer com ídolo? Quebrar os altares e queimar as imagens. Fica de pé no seu lugar. Pastor, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem. Capaz que eu vou quebrar a imagem. Capaz que eu vou botar fogo. Não posso, pastor, não posso. Se você quiser trocar de lugar com a imagem, para Deus está tudo certo. Você deixa a imagem lá quietinha e você vai queimar no fogo do inferno no lugar dela. É isso que você quer? Não, né? Pastor, o que eu faço então? Faça o que a palavra está mandando. Pastor, mas será que Deus não mudou de ideia? Tanto tempo já passou. Esse livro de Baruque é um livro antigo. De repente Deus mudou de ideia. Então, para eu acabar de uma vez essa mensagem, deixa eu ler o último capítulo. Depois dessa aqui eu acabo também, porque eu já li a Bíblia quase toda. Mas deixa eu ler o último capítulo da Bíblia Católica, Apocalipse capítulo 22. Olha aqui, o versículo 15. Está na tua Bíblia também. É um dos últimos capítulos, é o último capítulo e um dos últimos versículos. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos que amam ou praticam a mentira. A palavra está sendo clara demais. Vai ficar de fora. De fora de onde, pastor? De fora do purgatório? Não, purgatório não existe. Você pode procurar aqui, ó, você não vai achar a palavra purgatório. Vai ficar de fora de onde? Do limbo, pastor? Não, limbo não existe, também não tem aqui na Bíblia Católica. O pessoal vai ficar de fora do céu, de fora do seio de Abraão, de fora do lugar que Deus preparou. Por isso eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero que toda a igreja olhe para mim. Para mim, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil e é o Senhor da minha vida. E para você? Ah, pastor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não largo da minha santa. Eu não largo da minha imagem. A minha avó me ensinou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. É uma pena que você ainda tenha a tua mente fechada, mas depois de tudo que você ouviu aqui, meu querido e minha querida, está na hora de abrir os olhos. Por isso eu quero perguntar, depois de ouvir essa palavra, quantos aqui hoje querem confessar a Cristo e só Ele
como o único Senhor e Salvador da sua alma. Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Se você ainda não fez essa confissão e quer fazer isso agora, levante a sua mão. Pastor Ademir, eu estou cansado de adorar imagens. Eu quero fazer o que diz o Baruque 6. É só a Deus que eu quero adorar. Quem quer adorar? Só a Jesus Cristo e ninguém mais. Pastor, eu já fiz isso. E quem já confessou a Cristo aqui como Salvador? Levante a mão para eu ver. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso.